Vamos falar com o Senhor, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer, porque podemos abrir este ano, depois da noite de ontem, quando aqui estivemos reunidos, e louvamos porque o Senhor nos acrescenta mais um ano por Tua bondade, por Tua graça. E nós pedimos para a nossa igreja fidelidade, perseverança e confiança para o testemunho do Evangelho, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Capacita a nossa igreja, a todos nós, para o testemunho mais fiel, mais perseverante, mais confiante da pessoa e do Evangelho de Cristo. Ajude o nosso país, dá-nos discernimento, da direção, da retidão ao povo de Deus nesse país, dá discernimento, direção e retidão aos cidadãos de nossa pátria e dá discernimento, direção às autoridades do nosso país. Livra-nos de maus líderes, livra-nos de líderes inescrupulosos, estabelece em nossas posições mais elevadas homens, pessoas imbuídas de um espírito de retidão, de justiça e de dignidade. Pedimos pelo mundo, vivemos um tempo difícil, oramos por paz aos povos, paz entre as nações, oramos por aquele conflito lá entre a Rússia e a Ucrânia, oramos onde as nações estão inquietas e há rumores de guerras, e nós pedimos perseverança das igrejas de Cristo em meio a esses conflitos. Dá à igreja do Senhor uma palavra clara, uma compreensão nítida, uma fidelidade acima de tudo ao cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, e ajude a igreja a ser boa luz e sal da terra nesses contextos difíceis e conflituosos. Abençoa-nos agora quando vamos considerar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrirem Mateus capítulo 18, os versos de 6 a 9. Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versos de 6 a 9. Lembra-se, os irmãos, que nós, no primeiro domingo do mês passado, nós vimos os versos de 1 a 5, e hoje, primeiro domingo do mês, nós vamos ler dos versos de 6 a 9. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no fogo, no inferno de fogo. O escritor francês Alexandre Dumas, ele escreveu a obra Os Três Mosqueteiros, título que, aliás, não é muito bom, que, em rigor, se tratava de 4 heróis. Ele fala da época do século XVII, na França, a época do cardeal Richelieu. E esses mosqueteiros eram mosqueteiros da guarda do rei Luís XIII.
Os mosqueteiros do rei serviram como cavalaria regular, atacando e defendendo com espadas desembainhadas. Espadas que, no caso dos franceses, eram, na verdade, espadachins. E Alexandre Dumas tem uma frase importante que caracterizava os mosqueteiros. É um lema: um por todos e todos por um. Um por todos e todos por um. Esse lema chama a atenção para o sentido de corpo, para manter-se leal um aos outros, apesar das circunstâncias e provações. E mesmo quando se estiver sozinho, em uma situação desfavorável, em uma situação desvantajosa, um por todos. Você se lembra da história do Titanic, quando afundava? E havia ali uma multidão naquele navio. Alguns salvavam os mais frágeis, os mais vulneráveis, mas outros cuidavam de livrar a própria pele. Não tinham o menor interesse em seu próximo, nos demais que ali estavam. Quando Deus vem e indaga Caim: onde está teu irmão? Ele diz: não sei. E ainda traz uma frase que muito bem traz assim um diagnóstico do seu coração. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Nós estamos aqui numa nova série, aos primeiros domingos, a qual eu dei o título de A Casa dos Pequenos, que é, na verdade, uma exposição do sermão da igreja em Mateus 18. Lá atrás, capítulo 16, o apóstolo Pedro fez uma confissão. Ele disse de Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir daquele momento, Cristo passa a falar claramente, alertando sobre sua morte e ressurreição. Ele alerta isso com todas as palavras, com todas as clarezas possíveis. Você pode ver isso, por exemplo, em Mateus 16, de 21 a 23, em que ele avisa que ele será morto, que ele será levado ali aos sacerdotes e que ele ressuscitará no terceiro dia. Ele fala isso com clareza. Ele também diz lá: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Depois tem a cena lá no Monte da Transfiguração, em que Cristo está ali, transfigurado, e Moisés e Elias ali prestando como que uma reverência ao Senhor Jesus Cristo. Está agora o Senhor na Galileia, como você pode ver aí no capítulo 17, verso 22. Na cidade de Cafarnaum, como você pode ver no capítulo 17, verso 24. Lembra-se, há 4 lugares importantes na trajetória de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nasceu em Belém, ele cresceu em Nazaré, ele realizou o seu ministério morando em Cafarnaum, ao redor, à beira do mar da Galileia, e ele morreu em Jerusalém. Ele estava agora na sua casa, como você pode ver aí o verso 17, verso 25. E alguém faz a ele uma pergunta, que está aí no capítulo 18, verso 1. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Uma pergunta, até certo ponto, natural. Quem é o maior no reino dos céus? Nós já vimos um pouco disso no mês passado. E este 4º sermão de Jesus é uma resposta a esta pergunta. Lembram-se, Jesus chamou uma criança, a palavra grega para criança que é paidion, uma criancinha,
O radical é o verbo que indica aquele ser humano infante, aquele ser humano que precisa ser instruído. Aí a nossa palavra pedagogia. Jesus chama a criancinha vem, ela atende esse chamado de Cristo, ela reconhece essa autoridade do chamado e vem em uma obediência singela e simples. Ela coloca-se ali no meio dos apóstolos, de Cristo, os apóstolos. Essa criança olha para cima. E agora você está ali numa cena, compare as estaturas e as forças. O olhar da criança é para cima, é para Cristo, e o olhar daqueles homens ali, homens calejados, homens com a pele curtida de sol, é um olhar para baixo, um olhar para a criancinha. E Jesus vai dizer que no reino dele o maior é o menor. Que é necessário, ele vai usar 3 ideias: converter-se tornando-se como a criança, humilhar-se como criança e receber os pequeninos. Ele dirá assim que fazer-se como criança é reconhecer-se pequeno, de pouca força e em desamparo, com baixíssimos recursos de defesa própria. Fazer-se como criança é depender, reconhecer-se em dependência de outro. Fazer-se como criança é ser de fácil condução, é reconhecer-se pouco autônomo, porque a criança precisa ser conduzida. Reconhecer, fazer-se como criança, reconhecer-se de sabedoria e entendimento limitados. E aí Jesus fala sobre esse entrar no reino, sobre o que é maior dentro do reino, e receber e acolher no reino. E ele dirá aí, você observa no verso 5, que receber um pequenino é receber como receber a Cristo. Porque ele dirá, e quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Isso você percebe aqui, quando ele diz, a mim me recebe, Cristo se equipara por inferência ao pequenino, porque ele era como filho, humilde e obediente, e ser maior no reino dos céus é, em rigor, fazer-se como Cristo. Então, um reino de ponta cabeça, em que o maior é o menor. Mas aí nós chegamos à seguinte pergunta, que é a pergunta que nos move aqui, agora. Até que ponto o meu irmão importa? Ou seja, na mente de Jesus Cristo, que é exatamente a mente que deve governar as nossas mentes, até que ponto o meu irmão importa? Você já fez essa pergunta para você, a si mesmo, a si mesma? Até que ponto o meu irmão importa? Está lá atrás o meu neto, ele está em nossa casa nesses dias, e ele está com os joelhos todos arranhados. Faz lembrar um pouco a mãe dele também, que era mais ou menos assim. Por que isso? Porque uma criança, ela ainda está ganhando sinestesia, ela ainda está ganhando equilíbrio, ela ainda está ganhando controle motor. E além disso, o tamanho de uma criança muda todo dia. Ontem ela fazia esse movimento aqui para pegar o copo. Pum, pegava o copo. Hoje ela faz esse movimento aqui, ela derruba o copo. Não é? Porque ela está mudando todos os dias. Ela está crescendo. Porque a criança vai mudando a sua noção de espaço. Agora, então, você imagine que eu chame uma criança, eu chame, por exemplo, o meu neto para vir ter comigo, e eu coloque buracos e pedras e obstáculos no meio do caminho dele. Ou seja, eu chamo este pequenino para que venha a ter comigo e eu coloco na trajetória dele obstáculos, pedras, buracos. Veja aí o que diz o verso 6, 5 e 6. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe.
Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Você deve observar, pelo raciocínio de Jesus, que o pequenino aqui, neste caso, é o meu irmão que crê em Jesus. Porque ele diz assim: qualquer que fizer tropeçar a um destes pequeninos, tal como eu, porque no reino dos céus é dos pequeninos, a um desses pequeninos que creem em mim. Pequeninos que creem em mim. Quem é o maior no reino dos céus? É a primeira pergunta. Mas a segunda pergunta é: até que ponto o meu irmão importa? Veja os versos de 6 e 7. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Gente, isso aqui são palavras severas e graves. Palavras severas e graves. Dizem que o amor venceu. Nesse caso aqui, essas palavras aqui não caberiam. Porque observa o que diz Jesus Cristo. Se alguém fizer tropeçar a um destes pequeninos, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Você sabe o que é isso aí? É uma pedra de moinho. Moinho, antigamente, para se fazer, moer o cereal, fazer a farinha, eles usavam duas pedras, uma primeira fixa e uma segunda pesada, muito pesada, que girava. E entre essas duas pedras eles colocavam o cereal. Eu tenho visto desses moinhos e eles ainda existem. Aliás, algum tempo atrás nós fomos à região serrana do município de Sumidouro, Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro, e alguém fazia ainda uma farinha com esse tipo de moinho, de pedra. E vou dizer uma coisa, a farinha fica finíssima, finíssima, bem fina, por causa do peso da pedra. Essa pedra é pesadíssima. E agora Jesus diz assim: se você faz tropeçar um desses pequeninos, era melhor que alguém pendurasse uma pedra dessa no seu pescoço, levasse você em alto mar, essa é a linguagem dele aqui, em alto mar, e te lançasse lá. Se você acha que Jesus é simplesmente assim uma espécie de hippie, paz e amor, por favor, me responda o que ele quer dizer com uma palavra dessa. Ele está falando que isso é grave. Está falando que isso é sério. Esse é o ponto. Isso é sério. Ou seja, você não pode fazer isso. Isso é absolutamente indigno. Você deve preocupar-se com o seu irmão que crer em Cristo. Você não deve ser motivo de tropeço para ele. Se você o fizer tropeçar, é melhor que você passe por essa situação, e ainda profunda. Isso se torna ainda mais desconcertante. Ele vai dizer: ai do mundo por causa dos escândalos. A palavra escândalo é pedra de tropeço, escandalon, na língua grega é uma pedra de tropeço que a gente coloca no caminho de alguém. Porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem, da pessoa pela qual vem o escândalo. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo ai, usando aqui aquela palavra de juízo antiga que os judeus usavam para algo muito grave. Ai, Deus fazia isso, não é? Ele fazia, ai de vocês, ai dos sacerdotes, ai do falso profeta. E Jesus está dizendo, ai daqueles
por quem vêm os escândalos. Ele tem um realismo e ele tem um juízo. Escândalos virão, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Mas aí Jesus torna a coisa ainda mais delicada. Ele vai dizer os versos 8 e 9. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. Se um de teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no fogo do inferno. A primeira coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: existem hoje os teólogos e pastores liberais que dizem que não existe o inferno, que não existe essas coisas, que isso aí é alguma coisa assim que não faz o menor sentido, mas eu queria só chamar a atenção para você. Se houve uma pessoa na Bíblia que falou do inferno, mas falou do inferno, essa pessoa foi Jesus Cristo. Eu não sei como é que você vai resolver isso, eu sei como eu resolvo. Eu creio nele. Agora, o fato é, não houve uma pessoa, leia a Bíblia, que falou mais do inferno do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele fala isso. E ele diz, é melhor você cortar a tua mão ou o teu pé do que entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos e dois pés, ser lançado no fogo do inferno. A palavra tropeçar aqui é o verbo do substantivo escândalo. O mesmo radical. É escândalo, ou seja, é melhor, portanto, se você escandalizar, é isso, ok? A melhor tradução seria esta. O verbo aqui é o mesmo radical, colocar uma pedra de tropeço, o obstáculo no caminho, sobre o qual o outro pode tropeçar e cair, é fazer cair, é seduzir ao pecado, é provocar abandono. Então, o verbo fazer tropeçar é escandalizar. E aqui é interessante que a ênfase é submetida àquele princípio maior. Você não deve fazer um pequenino tropeçar. E mais, se tiver alguém aqui que conheça um pouco a língua grega, vai entender que aqui o verbo não está na voz média. No verbo também não está na voz passiva. O verbo está na voz ativa. Ou seja, não é você ser escandalizado, nem é você se escandalizar. Eu vou ler para você como o texto, a mente da pessoa de Cristo está funcionando aqui. Ele diz assim: e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer escandalizar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz escandalizar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz escandalizar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno. Vede, diz o verso 9, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. É isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que é preciso fazer algo drástico. Algo drástico. Assisti uma ocasião desses filmes de alguém que estava caminhando pela neve, muito tempo, e a perna, uma das suas pernas entrou em gangrena. A gangrena é uma complicação da necrose, caracterizada pela deterioração dos tecidos do corpo.
E aquele homem, para se manter vivo, ele teve que amputar a sua perna. Ele teve que autorizar ali os amigos que fizessem a amputação de sua perna sem cirurgia alguma. Jesus está dizendo aqui para cortar, para amputar perna, mão, ou furar o olho. Aí você vai me perguntar, mas o que significa isso? Se a raiz do mal está no coração. Vamos tentar entender um pouco isso. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus está dizendo que eu preciso ser intencionalmente prático em investir, em ajudar, em apoiar, em encorajar o meu irmão. Ou seja, eu preciso ser intencionalmente prático. Eu preciso ser alguém que se dedique a isso. E mais, eu preciso ser drástico e não usar a minha liberdade da maneira que eu entenda, nem sem qualquer preocupação em como isso afeta a um dos pequeninos que crê em Cristo. Ou seja, embora o Senhor comprou a liberdade para mim e eu sou livre, eu não posso usar essa liberdade da maneira que eu entenda, da maneira que, sem nenhuma preocupação com o meu irmão, com a minha irmã. É preciso ser drástico e lidar com a raiz do mal em mim mesmo. Essa é a palavra de Jesus. Em Mateus 19, Jesus vai dizer assim, que é eunucos de nascença, todos sabem o que é um eunuco, né? O eunuco era um rapaz do século masculino que tinha o seu órgão sexual amputado, esse era o eunuco, por razões diversas. E Jesus vai dizer assim, há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Há quem diga que Orígenes, um dos pais da igreja, que vivia uma vida austera, rigorosa, a ponto de, interpretando ao pé da letra esse texto, ele castrou-se a si mesmo, ele fez-se eunuco para Deus, uma atitude extrema, aliás, que o impediu de ser ordenado. Acho que não é isso que o Senhor Jesus está querendo que a gente faça aqui. O que ele está querendo dizer é, seja drástico quando isto prejudica o seu irmão. Seja drástico quando isso coloca tropeço no caminho dos pequeninos que creem em Cristo. Seja drástico quando isso faz o teu irmão tropeçar. Seja drástico. Ou seja, você precisa negar-se a si mesmo e suplicar graça para disciplinar o seu próprio coração. Disciplinar o seu próprio coração. Disciplinar a sua conduta. Ou seja, ir ali e fazer amputações, ir ali e fazer cortes, fazer cisões. E claro que isso diz muito mais respeito ao coração, à alma, do que literalmente do corpo, porque é possível que a pessoa faça ali o corte na sua mão e o coração continue perverso, corrompido, não é? Então, eu queria trazer umas palavras finais aqui. A primeira, gente, é o seguinte. A gente não dá asas a todo pensamento e desejo. O ser humano é um ser de pensamentos, é um ser de desejos. E, por vezes, é possível que venha à nossa cabeça, à nossa mente, insinue-se ao nosso coração pensamentos e desejos. Hoje a pessoa vai dizer assim, o lema hoje é, faça o que está no seu coração. Ou vai dizer, ouça o seu coração. Mas, espera lá. O coração é muito enganoso. Isso serve para o pedófilo? Isso serve para o abusador? Isso serve para o ladrão? Isso serve para o homicida?
Isso serve para aquele que é estuprador? Espera lá, onde nós vamos com isto? A Bíblia diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, se vier pensamentos, e vem, porque nós somos seres pecadores, se vierem pensamentos e desejos que nós sabemos que não são ali absolutamente puros e limpos, que o Senhor não tem menor prazer naquilo, o que eu faço? Amputo, corto. Esse é o ponto. Eu não dou asas a isso, eu não dou vazão a isso, eu não levo isso às últimas consequências. O que a gente vê por aí, irmãos? Esse lema dessa nova moralidade, isso é uma loucura. Isso é simplesmente um absurdo. E o Senhor Jesus está dizendo, não façamos assim no trato uns com os outros no reino dele. Nós somos um reino diferente, de gente diferente. A gente não dá asas a todo pensamento e desejo. A gente aborta. Aliás, é por isso, deixa eu dizer uma coisa, jovem, que você está aqui. Desde o ano 2000, todo mundo sabe, a pornografia explodiu no mundo. Explodiu. Hoje, o vício pornográfico é uma das grandes tragédias do mundo ocidental. Os chineses têm perspectivas diferentes disso, os russos têm perspectivas diferentes, até africanos têm, mas o Ocidente está tomado pela pornografia. Se em algum momento ali, diante daquele acesso muito fácil da pornografia hoje, você dissesse, faça o que está no seu coração, daqui a pouco você está ali de quatro diante desse vício. É assim. Deixa eu dizer uma segunda coisa. Nós somos hoje uma sociedade muito pouco pactual. Uma sociedade muito pouco fraterna. Uma sociedade, estou falando particularmente de nós, Brasil, não é? Uma sociedade com pouco senso de mutualidade. Um pouco senso, para usar uma linguagem simples da Escritura, um pouco senso de amor ao próximo. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, isso tem implicações políticas. Não estou falando de político A, político B, vou falar do princípio. Uma sociedade pouco pactual, uma sociedade pouca mutualidade, é presa fácil para regimes totalitários. Presa fácil para regimes totalitários. Sabe por quê? Porque tudo converge para individualismos. Para o individualismo do tirano, para o individualismo daquele que é autoritário, para o individualismo daquele que é súdito, entre aspas, daquele que é cidadão, entre aspas. Uma sociedade em que não há um senso de pactualidade, de compromisso um com o outro, é uma sociedade presa fácil de regimes autoritários. Em terceiro lugar, como membros da agência do Reino de Cristo, que é a Igreja, nós precisamos ser um contraste ao egocentrismo que opera em nossa cultura. No mundo caído em que vivemos. Essa é uma época de egocentrismo. Todo mundo está dizendo, não considere o seu próximo. Todo mundo está dizendo, não considere o seu concidadão. Não considere leis justas que assinalem uma pactualidade comum. Esse é o princípio da lei dos profetas. Eu devo fazer ao meu próximo aquilo que, minimamente, como uma pessoa sã, eu espero que ele faça comigo. Esse é o princípio, está lá, na lei do Senhor, que Jesus claramente enfatiza, a Bíblia toda. Não considere o seu vizinho, é isso que estão dizendo. Não considere o seu familiar. Não considere os seus pais. Não considere o seu irmão. Nós somos hoje uma sociedade altamente belicosa.
nós, eles, divididos, os nossos discursos de classistas, os nossos ódios, os nossos cinismos, os nossos sarcasmos. Na igreja não deve ser assim, irmãos. No reino de Cristo, não. Esse capítulo todo vai falar sobre isso. Esse sermão todo vai falar sobre isso. Ser maior no reino dos céus é, em rigor, fazer-se como Cristo. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Cristo fez pequeno, né? Ele é capaz de ir à cruz, de dar a sua vida pelos seus irmãos, como diz o escritor aos Hebreus, né? Ele é capaz de dar a sua vida em resgate de muitos. Ele se faz pequeno. Ele facilita. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pode vir. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, encontrem descanso para as vossas almas. Cristo é assim. E nós devemos ser como Ele. E não ficarmos fazendo da nossa liberdade o grande trunfo, de tal maneira que a gente quero saber o que os irmãos pensam, quero saber o que a igreja pensa, quero saber o que ninguém pensa, quero fazer a coisa da minha maneira. Ok. Leia um pouco essas palavras de Jesus Cristo. Elas são sérias. Ela fala de escândalos, de fogo eterno, de inferno de fogo. Ela traz um ai. Nós devíamos considerar essas palavras com bastante força. Não importa como eu me visto, não importa como eu falo, não importa como eu conduzo, não importa como eu procedo, não importa como eu sou, ninguém tem nada a ver com isto. Considere isto. Pensa nisto. E que o Senhor abençoe a todos vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, dá-nos graça para aplicarmos a vontade de Cristo às nossas vidas e acolher os nossos irmãos pequeninos que creem no Senhor. E sermos encorajamento, exemplo, sermos luz e não trazermos escândalos que ofendem a tua perfeição e santidade e que não marcam a identidade de Cristo em nossas vidas. Ser com toda a igreja do Senhor aqui é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.